Bem, nós vamos fazer aqui a planilha de interpolação polinomial e como foi visto nas aulas, o método que a gente vai fazer a interpolação polinomial, ele não vai interferir na solução final do nosso polinômio interpolador. Então, a gente vai usar aqui a definição da interpolação polinomial para poder fazer a nossa planilha. Então, vou pegar aqui a ideia da definição. A gente vai ter que, por definição, quando a gente substituir os nossos valores x0 no nosso polinômio, a gente vai obter as nossas f's de x0, que vão ser os y's. Quando a gente substituir o valor do x1 no nosso polinômio, a gente vai obter as f's de x1, que é o y1. E assim por diante, a gente vai substituindo cada valor de x que foi dado e tem que obter exatamente o valor da f correspondente, que seria o y. Isso a gente vai transformar na forma matricial de um sistema. Então, na forma matricial, nosso sistema vai ficar com a matriz de constantes, que vão ser os nossos 1 aqui multiplicando a 0, x multiplicando a 1, x ao quadrado multiplicando a 2 e assim por diante. E aí a gente vai ter também a matriz das incógnitas, que é o que a gente quer descobrir aqui, que são os a's, né, os coeficientes do polinômio, a0, a1 e assim por diante. E a gente vai ter também a nossa matriz de valores de resultados aqui da f, que vão ser os valores de y. Então, a gente vai ficar com a nossa forma matricial. Tudo 1 na diagonal principal, que são os valores que multiplicam a 0. Todos os valores de x elevado a 1, que seriam os valores que multiplicam o a1. Todos os valores de x elevado ao quadrado, que vão ser os que multiplicam a2, e assim por diante. Dependendo da quantidade de dados, a gente vai ter um grau maior ou menor desse polinômio, como foi visto lá no teorema da existência e unicidade. Aqui a gente vai ter a nossa matriz que a gente quer descobrir, né, o A0, o A1, o AN, que são os coeficientes polinomiais, e aqui a gente vai ter os y, que são os valores das f's que dependem do x. E aí a gente vai ter que encontrar essa matriz C. Com isso, a gente vai ter a nossa equação matricial, A matriz A vezes A matriz C, igual à matriz B. Como eu quero determinar quem é essa matriz C, eu vou isolar ela colocando a matriz A para o outro lado. E aí, para a gente pegar uma matriz que está multiplicando e passar para o outro lado da igualdade, a gente passa a inversa dela. Daí a nossa solução para encontrar os coeficientes polinomiais que estão na matriz C vai ser fazer a inversa de A multiplicada pela matriz B. Então, nosso objetivo na planilha e no Scilab também vai ser a gente formar essa matriz A com os dados dos valores de x, formar essa matriz B com os dados valores do y, e aí por fim a gente vai encontrar a matriz C, que vai ser os coeficientes polinomiais, montando a nossa equação. Então vamos para a planilha. Aqui na planilha a gente vai começar colocando os dados do nosso problema. Os dados são os valores de x e de y. Vou pegar aqui o exemplo que está no slide, para a gente poder fazer no slide do material. Vou pegar aqui o x 1, 3, 5 e o y 10, 21, 31. Daí, com os dados que a gente colocou, a gente vai montar agora as nossas matrizes. Eu vou deixar essa primeira coluna aqui em branco. Vou começar a montar minha matriz A aqui a partir da segunda coluna. Vou deixar uma linha separando os dados para ficar mais organizado. E aí aqui eu vou ter a minha matriz A das constantes, que vão depender dos valores de x, tá? Essa matriz A, como eu tenho 3 dados, ela vai receber 3 linhas e 3 colunas. Eu vou botar aqui a legenda de cada coluna, onde essa primeira, como a gente viu lá, vai ser os valores todos iguais a 1, a próxima todos os valores iguais a x, e assim por diante a gente vai sempre aumentando a potência do x para uma nova coluna. Então aqui vai ser tudo igual a 1, a próxima vai ser tudo igual a x, a próxima tudo igual a x ao quadrado. Se eu tivesse 4 dados, eu ia continuar com x ao cubo, x à quarta e assim por diante.
Daí eu vou só dar uma formatação rápida aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar o que a gente está fazendo. E aí a gente vai montar também a nossa matriz B, que vai ser a matriz dos resultados lá do sistema, né? Que vão ser os valores do Y aqui. E a gente vai montar também a nossa matriz C. Só botar aqui a formatação. Daí a nossa matriz A, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, porque a gente tem 3 dados. Se tivesse 4 dados, seria 4 linhas e 4 colunas, e assim por diante. Daí a gente vai colocar aqui a nossa matriz B dos resultados, que vão ser os valores lá nos dados do Y. Eu vou formatar aqui rapidinho. E essa matriz B, ela vai receber só 3 dados, né, que são os valores do Y. Eu tenho 3 valores do Y, vou colocar aqui 3 linhas para esses valores do Y. Por fim, a gente vai ter a nossa matriz C. Para essa matriz, eu vou pegar 2 colunas e eu vou pegar aqui também 2 linhas para a legenda dela, para mesclar, para ficar bem organizado. Matriz C dos coeficientes polinomiais. Nesse caso, a gente vai ter o A0, o A1 e o A2, que vão ser os coeficientes que vão lá multiplicar o nosso polinômio, tá? Então, a gente vai ter aqui a nossa matriz C. Vou botar aqui também os meus A0, A1 e A2, tá? As legendas, para ficar mais fácil da gente identificar qual é cada um. Então, aqui eu vou ter o meu A0, primeiro, sempre na ordem do coeficiente que multiplica a menor potência, primeiro o coeficiente livre, né? Depois o que multiplica o x, depois o que multiplica o x ao quadrado, que vai ser o A2. Então, a gente vai agora montar a nossa matriz A. De acordo com o que a gente viu lá na parte aqui teórica, essa matriz A vai receber tudo 1 na primeira, os valores de x na segunda, os valores do x ao quadrado na terceira, porque ela só vai ter 3. Se ela tivesse mais, ela receberia mais potências. Então, para colocar o valor todos iguais a 1, eu vou simplesmente botar aqui igual a 1, vou dar o Enter, e aí nessa volto na célula onde eu botei esse valor igual a 1, tem que colocar esse igual, tá? Aí nessa célula onde eu fiz isso, se eu clicar aqui nela novamente, vai aparecer esse quadrinho aqui no canto, que é só para eu puxar, arrastar aqui para baixo a mesma fórmula. Como está igual a 1, vou ficar todos iguais a 1. E aí eu termino a minha primeira coluna. Depois a gente vai fazer a nossa segunda coluna, que são os valores do x aqui dos dados. A ideia da gente estar fazendo a planilha é para a gente automatizar o processo de resolução. Então, a ideia é que a gente não digite novamente os valores de x aqui, porque quando a gente quiser mudar os dados, a ideia é que a gente mude os dados aqui em cima. Então, para colocar os dados do x aqui nessa matriz, a gente vai simplesmente apertar o igual e clicar em cima do dado do x. No caso aqui é o número 1, aí eu dou o Enter, igual, o segundo dado é o 3, igual, o terceiro dado é o 5. Daí a gente vai fazer o x ao quadrado utilizando agora esses x que já estão aqui. Eu vou até marcar essa coluna do x com uma cor diferente para ficar destacado que esses valores de x que antes estavam lá em cima dos dados, agora vão ser puxados para cá e quando eu quiser usar eles, eu vou simplesmente pegar esses dados aqui nessa matriz. Então, para fazer o x ao quadrado, a gente vai clicar aqui igual, vai pegar o 1 que está na coluna do x e vai fazer o elevado, que é o circunflexo, a 2. E aí eu vou ter o meu x ao quadrado. A vantagem é que eu não preciso mais fazer nos outros. Eu simplesmente vou nesse quadrinho aqui no canto, arrasto aqui para baixo e ele já faz todos os outros.
porque ele vai pegar a mesma fórmula e vai atribuir dependendo do valor que está aqui ao lado. Então, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Pronto, montei minha matriz A com as potências de x. Agora eu vou fazer a minha matriz B. A minha matriz B é bem simples, são os valores de y, então vai ser igual, primeiro valor de y, dá o enter, igual, segundo valor de y, dá o enter, igual, terceiro valor de y, dá o enter. Puxei todos os valores para cá, lembrando, não digite valores aqui, não digite valores aqui no x. Você vai puxar esses valores dos dados. Por quê? Porque se por acaso eu quiser mudar o meu exemplo, 2, 4, 6, 10, 20, 40. Então, agora, a minha planilha está fazendo automaticamente essas mudanças. Ó, o 2, 4, 6, os quadrados deles, os valores do y também, 10, 20, 40, já mudaram automaticamente. Então, eu vou simplesmente digitar os valores nos dados e ele puxa os valores para as matrizes. Vou voltar aqui para o 1, 3, 5, que é nosso exemplo inicial, e 10, 21, 31. Pronto, e aí a gente tem a matriz A, tem a matriz B, agora a gente vai fazer a nossa matriz C. A matriz C, de acordo com a nossa equação matricial, vai ser fazer essa operação inversa de A vezes B. Para fazer essa operação matricial na planilha, a gente vai sempre usar comandos que começam com a palavra matriz. Mas para fazer isso, eu vou fazer todos de uma vez. Então, eu vou selecionar aqui as 3 células dos coeficientes polinomiais e os 3 de uma vez selecionados, eu vou apertar o igual. E aí eu vou botar o comando dela, que vai ser sempre começando com a palavra matriz. Então, a gente vai ter o matriz, ponto. Eu vou fazer uma multiplicação de matrizes, ao invés de A pela B. Então, a gente vai fazer a matriz.mult, M-U-L-T, não tem I no final, é T mudo, tá? Abre parênteses. Depois a gente vai fazer matriz. Aí eu quero fazer a inversa de A. E o comando é matriz.inverso, com O no final, abre parênteses. E aí você vai selecionar a matriz que você quer calcular a inversa. Eu quero calcular a inversa da matriz A. Então, vou clicar aqui no primeiro elemento dela e vou arrastar com o mouse até o último elemento dela. E eu seleciono toda a minha matriz A, desde o primeiro elemento até o último. Vou fechar o parêntese, porque eu terminei de fazer a minha inversa. Vou separar ela da próxima matriz com um ponto e vírgula. Então, fiz a inversa de A, ponto e vírgula, vou selecionar a matriz B. Clica no primeiro elemento, arrasta até o último, segurando no mouse aí, e aí você tem a matriz B. Então, o que a gente colocou aqui foi fazer a multiplicação das matrizes inversa de A por B. E aí, quando você terminar de colocar a sua fórmula, né, o seu comando aí da multiplicação e da inversa, você vai apertar com o seu teclado os botões Ctrl, Shift e Enter, para ele poder dar o resultado de todas as células de uma vez só. Se você simplesmente apertar o Enter, pode dar algum erro nos seus cálculos e aí você não vai fazer corretamente a sua matriz C. Então, você vai segurar o botão Ctrl, segurar o botão Shift e aí sim você vai apertar o Enter. Então, Ctrl, Shift, Enter, ele vai dar o resultado das 3 aí já calculadas, os coeficientes. Lembrando que o A0 é o coeficiente que está sozinho, né, o coeficiente livre. O A1 vai ser o coeficiente que vai multiplicar o x e o A2 o que vai multiplicar o x ao quadrado. Então, você vai ter aí os seus coeficientes do seu polinômio. Nesse caso, o nosso polinômio seria o A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. Ou seja, 4,125 mais 6x menos 0,125 vezes x ao quadrado. E aí está pronto o nosso polinômio. Agora, quaisquer 3 dados que você queira mudar aqui no x e no y, você vai obter o polinômio deles, 10, 30
103, 505, 879. Pronto, você encontrou aqui o seu polinômio para 3 dados. Então, a gente está fazendo a interpolação polinomial para 3 dados. Aqui no canto inferior, eu vou nomear minha planilha. Então, eu vou colocar aqui, planilha 01. Vou chamar de 01.1, interpolação polinomial, abre parênteses, 3 dados. Pronto, fiz a minha interpolação para 3 dados. Só que além de encontrar o polinômio, a gente vai querer também utilizar esse polinômio. Vou voltar aqui para os meus dados iniciais. 1, 3, 5, 10, 21, 31. Lembrando que esse polinômio que a gente está encontrando aqui de forma matricial, usando a definição, é o mesmo polinômio que você deve encontrar utilizando o método de Lagrange ou o método de Newton, certo? O polinômio não pode mudar, tem que ser exatamente o mesmo. Então, se você aplicar Lagrange ou Newton nesses dados, no final tem que dar esses mesmos valores que a gente encontrou na matriz C para os coeficientes do polinômio. Só que beleza, a gente tem o polinômio já, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai aplicar esse polinômio. A gente vai aplicar principalmente para encontrar novos valores que não foram tabelados. Então, por exemplo, eu tenho o x igual a 1, o 3 e o 5, mas eu não tenho o 2, não tenho o 4, não tenho o 2,5. Então, eu vou poder fazer previsões desses valores usando esse polinômio. Lembrando que eu também posso fazer previsões fora desse intervalo de 1 até 5, mas aí a confiabilidade dessa aproximação, né, dessa previsão, já não vai ser tão boa, porque aí a gente vai estar extrapolando os dados. Então, a gente vai trabalhar principalmente previsões dentro desse intervalo, do x menor até o x maior. Previsões fora desse intervalo podem ser feitas, mas sabendo que essa característica da função pode mudar de acordo com novos dados que a gente pudesse obter. Bem, para fazer essas previsões, a gente vai inserir aqui embaixo o espaço previsão. Estou deixando uma linha de separação. Vou botar a previsão do y. Vou só diminuir aqui a fonte para ficar ajustado. Vou botar aqui uma cor também, para destacar. E aí a gente vai fazer essa previsão. Para fazer essa previsão do y, eu preciso saber quais são os valores de x que eu preciso para prever, né? Então, quais são os valores de x que não foram tabelados que eu vou usar para fazer essa previsão? Então, eu vou ter que também inserir isso na minha planilha. Para ficar mais fácil, eu vou inserir aqui nos dados, para a gente lembrar que a gente sempre pode mexer aqui nos dados, né? Então, eu vou apertar aqui com o botão direito do mouse logo após os dados do y, vou clicar aqui para inserir uma linha acima dela, e ela já mantém a formatação. Então, eu vou ter aqui que os meus novos dados, né, o novo x que eu quero prever x igual, ele vai ser colocado aqui e depois eu vou fazer aparecer a previsão aqui embaixo, dependendo desse polinômio que a gente acabou de encontrar. Então, eu quero prever o valor do x para 2 e para 4, por exemplo. Vou só destacar aqui outra cor para separar do x e y que a gente já tem nos dados. Só para ficar bem nítido o que a gente está fazendo. Então, pronto. Tenho aqui o 2, tenho aqui o 4, quero prever os valores deles lá embaixo. Então, eu vou fazer essa previsão aqui embaixo. Para fazer isso, eu vou montar o meu polinômio. Então, eu vou fazer igual o A0 mais o A1 vezes o x que eu quero prever, vezes, deixa eu só colocar aqui o vezes, o x que eu quero prever, mais A2 vezes o x que eu quero prever elevado a 2.
elevado ao quadrado. Então, eu escrevi aqui minha equação polinomial, a0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x ao quadrado, sempre pegando o x que eu quero prever. Quando eu der o Enter, ele vai fazer essa previsão. Só que eu também quero fazer a previsão do 4. Eu não quero fazer isso de forma demorada. Eu quero aproveitar o que eu já fiz antes. Só que se eu puxar aqui para o lado, vai dar problema. Ele vai dar zero, que não é a previsão para o 4. Por que que deu zero? Porque quando eu estou fazendo essa fórmula aqui, eu puxo ela para o lado, todas as células também vão ser puxadas para o lado. Então, eu vou ter aqui as minhas células do A0, do A1 e do A2, ó, fora dos valores do A0, do A1 e do A2. E os valores do x, prever, aí sim ele arrastou para o 4 e era realmente o que eu queria. Mas só que os coeficientes polinomiais, eles não podem mudar, eles não podem sair de onde eles estão. Então, a gente vai ter que travar essas células onde estão os coeficientes polinomiais. Então, vou voltar aqui na minha fórmula. E aí, nessa coluna I, que é onde estão os meus coeficientes, o I8, o I9 e o I10, eu vou travar essas células. Eu posso travar colocando um cifrão antes da letra I, um cifrão depois, ou simplesmente apertando o atalho do teclado, que é o botão F4. Esses botões Fs que ficam lá na parte superior do teclado, se eu apertar o F4, ele automaticamente coloca os dois cifrões e trava a linha I e a coluna I e a linha 9. Então a gente vai travar também o I10, vou apertar aqui no F4 e ele travou o I10. Pronto, agora eu fiz o meu polinômio com o A0, o A1 e o A2, que são esses que estão na coluna aí, todos travados. O X está variando, ele não está travado, porque ele vai mudar de acordo com a linha que ele tiver. Então, eu vou puxar aqui o X, ó, e ele vai achar o 4. Porém, se eu tirar o 4 lá de cima, ele vai continuar aparecendo o valor aqui embaixo. Por quê? Porque a planilha, por padrão, ela entende que quando não tem nada na célula, ele trata como se fosse zero. E aí, obviamente, se ele tratar o x como zero, ele vai fazer o cálculo aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer para finalizar aqui a nossa planilha é simplesmente informar para ela que quando não tiver nada aqui no prever x, na parte superior, ela precisa também não aparecer nada aqui na minha previsão do y. Então, a gente vai fazer essa alteração na nossa previsão. Vou voltar aqui, vou deixar o 4 que estava aqui antes. Vou voltar aqui na minha fórmula do polinômio. E aí, no começo aqui, logo depois do igual, eu vou botar uma condicional, um se. Qual vai ser a condição que eu vou colocar? Eu vou dizer que se o prever x, que é aqui na mesma coluna, o valor do 2, ele não tiver valor nenhum, ou seja, ele foi igual a vazio, o vazio é aspas duplas do teclado, então, ponto e vírgula, ele deve permanecer vazio e aí vai ser aspas duplas do teclado. Ponto e vírgula novamente. Caso contrário, se tiver valor lá em cima, então ele vai montar o polinômio como eu já estava montando antes. Então agora essa condicional que a gente coloca simplesmente vai verificar. Tem alguém aqui no PreverX? Se tiver, ele calcula. Se não tiver, ele deixa em branco. Então se a célula onde está o valor do PreverX for vazia, aqui embaixo vai ficar vazio. Se não, aí sim ele vai fazer os cálculos. Pronto, dou Enter. Posso puxar essa célula aqui para quantas eu quiser agora. Vou puxar até aqui a coluna Z para ficar bastante valores para poder prever. E também posso puxar aqui, né, só mantendo a formatação, o prever X, a mais valores. Então, a partir de agora, quando eu quiser fazer uma previsão, por exemplo, eu quero fazer o 2,8. Aqui embaixo vai aparecer o resultado. Ah, eu não quero mais o 2,8 nem o 4. Deletei, desaparece aqui de baixo esses resultados. Por quê? Porque o condicional, olha, aqui não tem ninguém, aqui também não vai ter. Aqui não tem ninguém, aqui também não vai ter. Mas aqui no 2 tem, então ele vai fazer os cálculos do polinômio. E aí você finaliza a sua planilha da interpolação por 3 dados. Mas
essa planilha está própria só para 3 dados. Então, a gente precisa também ajustar ela para receber mais dados. Porque caso seja necessário ter uma interpolação de 4 dados, 5 dados, a gente precisa saber aumentar essa quantidade de dados. Então, para fazer isso, a gente vai pegar essa planilha que a gente acabou de fazer, vai duplicar ela. Para duplicar é bem simples, você com o teclado, segurando aí o botão Ctrl, você vai simplesmente com o seu mouse clicar em cima dessa aba onde está o nome da planilha e arrastar aqui para o lado, que ela duplica essa planilha. Então, vai ficar a planilha de 3 dados e a duplicada dela que eu vou mudar de nome. E aí, esse processo que a gente vai fazer para aumentar de 3 para 4 dados é o mesmo processo que teria que ser feito para 4 para 5 dados e assim por diante, ok? Então, você vai vir aqui na sua planilha duplicada, vai mudar aqui o nome, 01.2 agora, interpolação polinomial, 4 dados. E agora a gente vai alterar ela. Ela está como se fosse uma de 3 dados. Então, vou ter que acrescentar aqui um quarto dado. Para acrescentar esse quarto dado, a minha matriz A vai aumentar para 4 colunas e também deve aumentar para 4 linhas. Para que a gente consiga fazer uma formatação bem legal, como está aí na de 3 dados, a gente não vai fazer aqui nesses espaços que estão em branco. A gente vai criar novas colunas e novas linhas. Até porque fazendo essa criação, você vai poder também depois ampliar para 5, 6 dados e assim por diante, fazendo o mesmo processo. Então, eu vou vir aqui nessa coluna, depois do último dado que eu tenho, vou clicar com o botão direito do mouse para inserir uma coluna antes. E aí depois eu vou vir nessa última linha aqui, nessa linha logo após a matriz A, e vou também clicar com o botão direito para inserir uma linha assim, ó. Percebam que quando eu faço isso, ela mantém aqui a formatação dos dados, mantém a formatação da minha matriz, e aí vai ficar bem formatado como estava antes. Pronto, aí essa minha nova coluna vai ser o x elevado à terceira. Depois, se eu tiver mais dados, vai ter o x à quarta e assim por diante. Essa minha matriz agora, ela vai ter 4 linhas e 4 colunas, que é o que ela precisa, porque ela vai ter 4 dados. Vou inventar um quarto dado aqui, 7 e 43. Agora eu tenho esse quarto dado para fazer o meu polinômio. Então, com esse quarto dado, a gente vai ajeitar a nossa matriz A. A nossa matriz A é tudo 1 na primeira. Basta puxar esse 1 que já está aqui para fazer aqui embaixo. Na coluna do x está faltando o 7. Então, eu vou botar igual e vou clicar lá no dado, que é o 7. Eu não vou digitar o valor dele. Eu vou simplesmente puxar lá dos dados, porque é 7 agora, mas em outros dados pode ser, em outro problema pode ser outro valor. Para fazer o x ao quadrado e o x à terceira, eu vou fazer os dois de uma vez. Como? O x ao quadrado já tem a fórmula dele aqui. O x à terceira eu vou colocar igual. Vou lá na coluna do x, pego esse número 1, que é o primeiro valor do x, elevo a 3. E aí ele vai fazer o x à terceira. E aí, para não fazer um por um, eu vou selecionar os dois, x ao quadrado e o x à terceira, e vou puxar até o final da minha matriz. E aí eu vou ter os valores do x ao quadrado e do x à terceira para todos os dados. Depois eu vou ampliar a minha matriz B para pegar o último dado aqui, que vai ser o 43 agora. Então, igual, clica no dado e dá o Enter. Nunca digita esse dado aqui, sempre puxa lá dos dados para ele poder modificar automaticamente. Na minha matriz C, agora eu vou ter um novo A, o A3. O A3, que é o novo coeficiente, ele vai ser o coeficiente que vai multiplicar o x elevado à terceira. A gente também vai ter que aumentar lá na nossa previsão.
Para poder mexer nessa daqui, você não pode entrar numa única célula. Você não vai conseguir entrar numa única célula. A planilha não vai lhe permitir. Por quê? Porque aqui tem uma equação matricial que você botou antes. Então, para mexer nela, eu vou selecionar as 4 células, do A0, A1, A2 e A3. E eu posso ou clicar aqui nessa barra de fórmula, que está na parte superior, onde tem a fórmula da minha equação matricial, ou eu posso, com o teclado, apertar o botão F2. E aí, com o botão F2, a gente vai conseguir acessar também essa fórmula. Então, vou clicar aqui na barra de fórmula. Está aqui, ó, apareceu a nossa fórmula. Vou fazer apertando o botão F2 do teclado. Então, eu vou aqui, Fn, para a função 2, e ele também acessa a barra de fórmula. Independente de como você acesse essa fórmula, tem que estar os 4 dados aqui selecionados, né, os 4 espaços da matriz do C. E aí você vai notar que a sua matriz aqui A, ela não está mais completa lá na fórmula. Ó. Ela só está pegando até o 25. Aí você vai vir nesse cantinho e arrastar com o mouse mesmo, para ele pegar o último dado, né, o 343. Então, arrastei e ampliei para ele pegar a matriz toda. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha matriz B, ó, ele está pegando só até o 31. Clica aqui nesse cantinho, arrasta para ele pegar o próximo dado. E aí você ajeitou a matriz C para pegar toda a matriz A e toda a matriz B. Ajeitou? Aperta o Ctrl, Shift, Enter. Segura o Ctrl no teclado, segura o Shift e aperta o Enter. E ele já faz o seu novo polinômio, agora com o x à terceira também aparecendo. E aí você vai ter o polinômio para 4 dados. E aí, para finalizar, você vai ampliar aqui a sua previsão. A sua previsão só estava até o x ao quadrado. Agora você vai aqui no final da fórmula, antes de fechar o parênteses, você vai acrescentar mais o A3, que a gente acabou de fazer. Lembrando que os A são coeficientes fixos, então fixa ele, vezes o x que eu quero prever, que é o x aqui de cima, elevado a 3. Pronto. Dá o Enter, você vai ter a sua previsão aí para o 2, por exemplo. Se você quiser prever o 4, ainda não está correto aqui, por quê? Porque você só alterou a fórmula na primeira célula. Então, você tem que arrastar depois essa fórmula para toda essa linha de previsão. Eu vou arrastar até aqui a coluna Z, como eu tinha feito antes. Aí, agora sim, a nossa previsão, 25,9375, é a previsão correta. Então, resumindo, para você poder ampliar os seus dados, né, da interpolação, você tem que ampliar suas matrizes. Então, você precisa criar uma nova coluna antes da última que você criou aqui, criar uma nova linha antes acima, né, no final da matriz, e depois fazer as adequações para ter as potências corretas, para ter os valores corretos aqui, x à quarta se tiver 5 dados, x à quinta se tiver 6 dados e assim por diante. Então, o processo de ampliação da matriz de 4 para 5 dados vai ser o mesmo que a gente fez agora, só que vai ter potências cada vez maiores. Você não pode esquecer de criar uma nova coluna e uma nova linha para a matriz A, não pode esquecer de ajeitar os valores da matriz A e da matriz B, não pode esquecer de ajeitar a sua equação matricial selecionando todos os espaços de coeficientes e aí ajustando a matriz A e a matriz B para o tamanho correto. No final tem que apertar Ctrl, Shift, Enter. E por fim você tem que ajeitar a fórmula da sua previsão, porque quanto mais dados tiver, vai ter mais coeficientes, vai ter mais potências aqui para fazer. Então, você vai acrescentando aí os novos coeficientes multiplicados pela potência necessária do x que você quer prever. E no final, sempre lembrar de arrastar essa fórmula que você fez da previsão para toda a linha dela. Ok? Então, aí fica pronto a planilha de 3 dados, a planilha de 4 dados, e aí fica como sugestão que vocês ampliem também para 5 dados, para 6 dados, porque caso seja necessário, vocês vão ter essas planilhas todas prontas, simplesmente para digitar os dados e receber aí a solução, né?
tanto os coeficientes quanto as previsões. Bem, era isso. Espero que tenha ajudado. Caso alguém tenha alguma dúvida, né, pode rever o vídeo, né, com mais calma para fazer tudo direitinho e montar a sua planilha das interpolações polinomiais.